Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, como vocês estão? Estou aqui hoje para ler junto com vocês mais um modelo pronto, uma redação, só que não é redação coringa, não serve para qualquer tema. Esse modelo pronto que eu fiz é voltado para um eixo temático específico, no caso tecnologia, e aí eu usei algumas autoridades, pessoas relacionadas a essa área, como Steve Jobs e Bill Gates, para relacionar com esse modelo pronto. Então, antes de eu te mostrar esse modelo pronto, e eu espero que vocês gostem também, em caso de dúvidas depois, é só falar nos comentários. Não deixem de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar o vídeo com os amigos, porque isso me ajuda bastante. E tá saindo vídeo novo todo dia aqui no canal, às 12, meio-dia, e 19 horas, 7 da noite. Enfim, vamos deixar de enrolação e bora pro vídeo. Let's bora! Então vamos lá, galera. Como eu falei, não é uma redação coringa, mas caso você esteja procurando um modelo pronto que seja, que sirva para qualquer tema, aqui no canal já tem outros modelos também bem semelhantes com esse, mas que serve para qualquer tema, não só se restringindo exclusivamente a essa questão do eixo temático tecnologia, tranquilo? Mas é isso, vamos lá. Vou colocar logo aqui na tela para vocês a introdução e aí a gente vai lendo junto e eu vou trazendo os apontamentos, falando um pouco desse modelo pronto que eu fiz. Então vamos lá. Para grandes autoridades como Steve Jobs e Bill Gates, é inegável que uma tecnologia simboliza uma ferramenta indispensável para o desenvolvimento da sociedade, principalmente através da difusão e do acesso às informações. No entanto, ainda que seja possível observar esse progresso no país, a existência do tema da redação segue persistindo, o que gera uma dúvida sobre o uso e a efetividade da tecnologia. Isso tende a ser uma realidade não só devido à causa 1, mas também à causa 2. Então vamos lá. Como vocês sabem, na introdução não é obrigatório ter um repertório sociocultural. Essa questão de ser obrigatório mesmo a gente observa mais no desenvolvimento, que a gente vai ver já já, no D1 e no D2. Aqui eu quis colocar porque como eixo temático é tecnologia, para a gente já iniciar o nosso modelo pronto com uma forma bem, com destaque mesmo, dando ênfase nesse âmbito da tecnologia e até mesmo para mostrar para o leitor, para o corretor da sua redação, que você domina o assunto, que você tem noção do que você está falando, o ideal é justamente você colocar mesmo um repertório impactante. E eu coloquei logo essas duas autoridades aqui em relação à tecnologia. E aí, como a gente colocou no início, a gente fala um pouco dessa questão relacionando com Steve Jobs e Bill Gates. Então, nós citamos isso no início, mas de uma forma bem superficial, porque na introdução o foco mesmo é você só trazer o projeto de texto, como você vai estruturar a sua redação e citar o tema, para o corretor saber de que se trata o seu texto, Você também tem que deixar claro isso. Mas nada de aprofundar, nada de detalhar, nada de trazer exemplos, porque isso é o papel, é a função, digamos assim, do desenvolvimento. E é o que a gente vai fazer isso no parágrafo de desenvolvimento. Então aqui é só para citar mesmo as ideias. Então, eu fiz isso, no início eu coloquei esse repertório, até mesmo para impactar, como eu estava falando, logo no início da redação, da introdução, e aí a gente relaciona isso com o tema e, por fim, traz o projeto de texto. O projeto de texto é como se fosse um spoiler da sua redação, é o que você vai discorrer e o que você vai argumentar, vai explicar mesmo no decorrer do seu texto. E nesse caso eu estruturei com causa 1 e causa 2. Então no D1 o foco vai ser a causa 1 do problema e no D2 a causa 2 do problema. Lembrando também que no projeto de texto você não precisa colocar duas causas do problema. Você pode colocar, por exemplo, causa e consequência. Então no D1 o foco é a causa e no D2 a consequência. Eu particularmente prefiro esse projeto de texto também, mas aí nesse caso eu coloquei duas causas porque eu sei que também tem gente que prefere esse tipo de projeto de texto. Então eu consigo aí até mesmo não só agradar a galera que curte esse projeto de texto, mas também deixar várias opções, porque dependendo do tema, às vezes você prefere colocar causa e consequência, ou então causa 1 e causa 2. Lembrando também que você pode colocar, além desses dois tipos de modelo de projeto de texto, você também pode colocar ponto positivo e ponto negativo. Só que depende muito também do tema. Eu acho que tem temas que não tem ponto positivo, então você também tem que ver com calma, dependendo de cada tema, qual é o projeto de texto que se encaixa mais, e qual que você se sente mais confortável também para dissertar sobre e também argumentar. Mas é isso, super tranquilo aqui a introdução, como vocês viram tem um repertório no início, não é obrigatório, mas como eu coloquei, a gente tem essa obrigação, essa necessidade de relacionar com o tema e o projeto de texto no final. A tese também é basicamente o seu posicionamento crítico, como você vai discorrer no decorrer do seu texto, e isso também vai variar muito de acordo com os textos motivadores e o foco, o eixo temático envolvendo a tecnologia. Do que se trata e como você vai fazer esse recorte
no seu texto, do que você vai detalhar e vai explicar com mais ênfase ao longo do seu processo de produção textual. Mas basicamente é isso, super tranquilo. Em caso de dúvidas, como eu falei, é só falar nos comentários, que aí eu respondo vocês e tiro as dúvidas, né, de caso tenha ficado com alguma em relação a essa parte da introdução. Dando continuidade, vamos agora para o D1 e o D2. Primeiramente, constata-se que a causa 1 é reflexo de um país apático, que esse argumento. Segundo o professor Kevin Bales, as leis existem, mas ainda faltam ferramentas, recursos e vontade política. Partindo desse pressuposto, vale pontuar que, ao analisar o tema da redação, os princípios constitucionais brasileiros são negligenciados e fixados apenas no papel, sem efetividade na prática. Isso porque, assim como é notado por Kevin, a sociedade encontra-se carente de um órgão eficaz, um agente que possa resolver o problema, bem como esse argumento. E em D2 a gente tem. Além disso, a causa 2, né, perdura no país, dado que esse argumento. No filme 1984, é possível observar como o poder da alienação faz com que um homem perca sua identidade, vivendo em um regime repressivo. Paralelamente, quando se analisa o tema da redação, compreende-se que esse alinhamento se fez presente no cotidiano, uma vez que o cidadão, desprovido de um juízo sólido e de condutas assertivas, e esse argumenta, e finaliza afirmando, né, banalizando o impasse. Então vamos lá, gente. Aqui tem vários pontos que eu quero trazer para vocês e para vocês perceberem mesmo essa diferença, principalmente em relação à introdução. Por que isso? Porque, como eu falei, na introdução o foco mesmo é você só expor as ideias. Aqui você vai argumentar, vai trazer exemplos, vai explicar mesmo o tema, vai explicar o que você acredita, vai mostrar o seu posicionamento crítico, né, em outras palavras. E perceba uma sutil diferença entre o D1 e o D2. No D1, o foco é a causa 1 do problema. No D2, o foco é a causa 2 do problema. Então, uma é a causa 1 e outra é a causa 2. Outro ponto também diferente em relação ao D1 e o D2. Lembrando, né, que tem essa semelhança de que os dois têm essa necessidade, essa obrigação de ter um repertório, mas essa diferença também se dá em relação ao repertório que eu trago. No D1, o foco é em relação ao professor Kevin Bales. E no D2, o foco é em relação ao filme 1984. São repertórios, né, socioculturais distintos, né, de áreas diferentes. Um é um filme e o outro é uma citação de uma autoridade, né, do professor Kevin Bales. E tem essa diferença porque nessa citação do professor Kevin Bales, eu estou focando mais na falta de eficiência e de efetividade mesmo de se ter um agente social para combater o problema. E no D2, o repertório que eu trago, ele tem muito mais essa relação, no caso, né, e se refere principalmente à alienação. A questão da sociedade está ali inserida naquele espaço, naquele âmbito, naquela problemática mesmo que envolve, né, relacionando já com o tema, mas que nada faz, está cega, justamente fruto dessa alienação. Então, é bem interessante você perceber essa diferença, né, porque por mais que em ambos tenha essa semelhança de que é necessário ter um repertório sociocultural, os repertórios são distintos e tratam de assuntos específicos, totalmente diferentes e que têm suas particularidades. Mas, no geral, é isso, né? Um pouco dessa diferença entre D1 e D2. E se ligar também, né? Prestar atenção que em ambos a gente também tem uma outra semelhança, que é a argumentação. Você precisa argumentar, você tem que explicar o tema em cima desse repertório que você trouxe e também em cima do seu projeto de texto. Então, se você fala que na causa 1 o problema é a irresponsabilidade do Estado, então você tem que explicar e você tem que argumentar em cima dessa causa que você trouxe, sempre relacionando com isso, né, com seus argumentos, com suas ideias. Mas é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco como funciona o desenvolvimento, né, percebendo também essa diferença entre D1, D2 e a introdução, porque isso é muito importante, até mesmo para o corretor ver que você domina a estrutura, a tipologia textual, né, a dissertativa, a argumentativa. E por fim, para a gente finalizar, vamos agora para a conclusão, né, o último parágrafo da nossa redação. Desse modo, diante dos fatos elencados, para que o tema da redação não seja mais uma problemática no país, é dever do agente social promover a ação. Certamente, isso será realizado por meio de um modo meio, com detalhamento, a fim de a finalidade. Assim, sendo usada para meios e fins adequados, a tecnologia ganhará mais destaque no cenário social, corroborando, inclusive, com os ideais de Steve Jobs e Bill Gates. Então a conclusão, gente, já está dizendo, né? A gente está concluindo tudo que a gente disse no decorrer do texto. Então é muito interessante quando você tem essa noção
do papel e da função da conclusão, ainda mais quando você tem essa consciência de que é importante você perceber e estruturar a sua conclusão da forma correta. No início a gente tem um tópico frasal, então é uma frase de efeito para impactar também o início da nossa conclusão, mas além disso, você relacionar com o parágrafo anterior, que foi o D2, então eu coloco, né, desse modo, diante dos fatos elencados, então diante do que eu trouxe, né, entre aspas, no D1 e no D2, é possível perceber a necessidade de se ter um agente social importante, né, efetivo, que combata a problemática, relacionando também com o D1. O foco do D1 foi justamente esse, que existe essa falta de efetividade por parte de um agente social. Então aqui eu já estou corroborando e mostrando essa importância e essa necessidade de se ter um agente social na sociedade mesmo para combater o problema. Eu deixo uma redação bem estruturada, o corretor entende que eu deixei tudo certinho, né, elencado, e isso é perfeito no texto de um modo geral. Então é muito importante você perceber também esses pequenos detalhes, porque isso, no final das contas, é o que conta também para ter uma nota legal na redação. E aí, depois disso eu só coloco, né, as regrinhas, digamos assim, da conclusão, né? Como todos já sabem, que a gente tem que ter o quê? O agente social, a ação, o que tem que ser feito, a finalidade, como vai ser feito, não. A finalidade, qual é o intuito, né? Por que tem que ser feito, para quê, o modo e o meio, como vai ser feito, de que forma vai ser efetivado na prática, e o detalhamento, que é bem semelhante também com a questão da argumentação, que é onde você vai explicar melhor como essa proposta de intervenção, essa solução vai ser realizada mesmo na prática. E aí, por fim, a gente tem um fechamento, retomando o repertório que a gente já tinha dito na introdução, para dar um desfecho, né, e amarrar mesmo bem direitinho tudo que a gente disse no decorrer do texto, fazendo com que se tenha essa progressão textual na nossa redação. Mas no mais é isso, eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado desse modelo pronto. Em caso de dúvidas, como eu falei, é só falar aqui nos comentários, que eu estou respondendo vocês. Não deixem de se inscrever, está saindo vídeo novo todo dia aqui no canal, então se inscreve, curte, compartilha o vídeo com os amigos. E enfim, então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez, obrigado de verdade por estarem aqui comigo. Até o próximo vídeo.